Olá, olá, minha gente querida. Boa tarde, Instagram, boa tarde, Facebook. Vamos começar a nossa sexta-feira com mais uma pílula do conhecimento. Quero dividir aqui com você algo que durante muito tempo eu sentia nos meus atendimentos e que por várias e várias vezes foram motivos de muita angústia, de muita preocupação do meu ponto de vista, no meu mapa mental, onde eu sempre entreguei, junto com a minha energia, junto com a minha abordagem, né, na condição de tratar da obesidade do meu cliente, eu sempre entreguei muito o meu coração. E quando eu não tinha esse retorno, quando eu não conseguia ver no meu cliente o impacto que o meu atendimento fez na vida dele, isso acabava com o meu ânimo, com a minha sensação de que a missão não foi cumprida. Alguém aqui já viveu essa experiência, gente? Alguém que já teve essa impressão de você entregar ali a tua energia, entregar o seu máximo e não ter tido o retorno por parte do seu cliente? Em que sentido esse retorno? Caramba, no sentido de ele conseguir colocar em prática tudo que você ensinou. Porque se você é nutri, assim como eu, se você é personal trainer, se você é fisioterapeuta, se você atende pessoas com a intenção de melhorar a vida delas, no mínimo, a gente tem que ter um retorno positivo de certa forma, ter impactado a vida dessa pessoa. E quando eu entendia que aquela pessoa só passou por mim, aquela pessoa só entrou no meu consultório, entrou na minha clínica e assim como entrou, saiu e não voltou, gente, isso acabava comigo. Isso me deixava muito angustiada, me deixava muito frustrada, porque eu entendi que eu não fiz a diferença na vida dessa pessoa. E não fazer a diferença na vida do seu cliente, gente, pode detonar com qualquer sensação de propósito de vida, de propósito profissional. E por que eu estou pedindo aqui um alerta em plena sexta-feira? Porque quando você está abordando o tratamento da obesidade no seu cliente, quando você está fazendo com que ele entenda a importância de ele rever no seu sistema alguns pontos importantes, se você entrar com uma abordagem até então muito praticada e que teoricamente é paliativa, ela não consegue manter, né? O cliente não consegue levar aquilo para a vida dele, ele vai fazer por um tempo e depois ele vai abandonar, que é no cenário, né, da fechar a boca e gastar mais. Quem já ouviu esse tipo de comentário? Fecha a boca e gasta mais que se emagrece. Gente, se fosse tão simples assim, a gente não teria tantas pessoas sofrendo ainda com excesso de peso. Então, quando eu digo para você, muito cuidado com o impacto que você causa no seu cliente de emagrecimento, eu quero que você reflita exatamente esse contexto. Ou você realmente faz, né, com que ele transforme a vida dele em qualquer uma das energias, gente, na energia mental, na energia emocional, na energia física, ou você vai continuar sendo mais um profissional, né, na coleção desse cliente que já tentou tantas e tantas vezes emagrecer e não conseguiu. Então, esse impacto, quando a gente está propondo uma transformação, quando a gente quer ensinar, né, o cliente a viver essa transformação, primeiro você, né, você como profissional, precisa ter experimentado aquilo que você está falando. E muito cuidado com isso, porque se você é do time de pessoas que não compra da mesma água que você manda beber, muito cuidado. Eu te digo isso porque quando a gente trabalha, né, a questão de energia, se isso não está congruente com o que você acredita, com o que você pensa, com o que você faz, você não vai conseguir ter um resultado diferenciado, até porque o teu cliente não vai nem conseguir entender que isso vai funcionar. Porque, gente, isso cheira, e cheira de longe. A congruência, ela precisa estar alinhada. Se você é um profissional de emagrecimento que ensina as pessoas a emagrecer, você precisa, sim, beber da mesma água que você vende. E quando eu falo dessa forma, eu quero que você entenda a importância de você ter um método que seja, né, aplicável, que seja coerente, que seja congruente, que seja possível, né, onde a pessoa consiga se encaixar. Porque se você ainda está vendendo uma água que você não bebe, você não está sendo um profissional congruente. E quando a gente não tem congruência naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz, a gente não pode se dar o direito de querer mexer na vida do outro. Muita cautela com isso. Então, se o teu impacto profissional não fizer a diferença na vida do seu cliente, dificilmente você vai ter condição, né, de conseguir fazer essa
promover essa transformação. E agora, será que eu preciso reavaliar então? Puxa, Milena, mas eu não tenho sentido isso. Eu realmente estou aí numa sensação muito angustiante, eu não consigo ver os meus clientes mantendo os resultados a longo prazo. É o tal do efeito sanfona, é o tal do engorda e emagrece, enfim. É hora de você rever. É hora de você rever a fórmula que você está entregando para o seu cliente. Talvez o método que você esteja usando não seja um método 100% confiável, assertivo. Talvez a forma com que você se posicione diante do seu cliente não inspire a segurança e a confiança que ele precisa. E pelo simples fato de você não ter provado dessa água, né, e você está querendo vender algo que você não faz, isso não é congruente. Isso, em algum momento, essa conta chega, em algum momento as coisas vão... o cenário, né, começa a te mostrar. Como é que está a sua agenda hoje? Sua agenda é uma agenda vazia? Você precisa correr atrás de cliente? Você precisa o tempo todo buscar esse cliente para pedir para que ele realmente faça o que tem que ser feito? Avalie tudo isso, porque pode ser que a sua abordagem não esteja correta. Hoje a gente não trata mais da obesidade como a gente tratava antigamente. Hoje a gente não ensina mais as pessoas a emagrecerem como era antigamente, gente. Como é que era antigamente? Na época que eu me formei, eu sou nutricionista de formação, são 16 anos de estrada. Há 16 anos a regra era clara. Faz uma dieta hipocalórica, normoproteica, hipolipídica, hipoglicídica. Quem é nutri aqui sabe desses termos, não é? E o cliente tem que emagrecer com aquilo ali. Só que a gente, quando está fazendo esse tipo de conduta, nós estamos negligenciando todo um cenário anterior. Nós estamos fazendo de conta que aquele ser é simplesmente uma parte, né, de uma situação matemática em que você tira daqui, tira dali e ele deve emagrecer. Gente, emagrecimento é muito mais do que isso. Se você não consegue fazer o seu cliente se resgatar, se você não consegue fazer o seu cliente despertar para os seus recursos internos, primeiramente, nada vai fluir. E se flui, flui até um ponto e depois para, trava e ele começa a regredir. E aí ele volta para os hábitos antigos. Você está entendendo? Então não se emagrece ninguém mexendo no hábito. Ou você ensina essa pessoa a reavaliar aquilo que ela está absorvendo mentalmente, ou você ensina essa pessoa a reavaliar os seus sentimentos, ou você ensina essa pessoa a transformar dor em energia para que ela possa se comportar de modo, né, que traga os resultados que ela deseja, ou, infelizmente, você vai continuar sendo somente mais um profissional que o seu cliente passou por ali, né, experimentou, ouviu, mas não impactou, você não conseguiu usar todo o teu posicionamento para chegar na alma desse cliente. E quando isso não acontece, gente, as coisas não fluem. Dentro da formação do Instituto, do Instituto Científico Brasileiro de Analistas e Gestores do Peso, a gente ensina a forma que você deve conduzir toda a sessão, a forma que você deve organizar todo o cenário, de modo que isso se torne altamente automático, sem precisar ficar na sofrência, derramando lágrimas de sangue, porque nenhum ser humano na face da Terra está aqui para sofrer. E a partir do momento que a pessoa entende que ela está restrita, que ela está proibida, que ela está impedida de fazer o que ela gosta, infelizmente ela não dá conta de levar o processo adiante, porque essa dor ela é muito maior do que o prazer, né, de estar quilos mais leves. Então, quando a gente entende dessa condição, quando a gente entende desse cenário, não tenha dúvida. O impacto que você, enquanto profissional do emagrecimento, enquanto você realmente conseguir rever essa situação, quando você realmente consegue entregar uma nova abordagem, né, para o tratamento e a cura da obesidade, as coisas começam a acontecer, desde que você tenha o passo a passo. E aqui eu quero te dizer, não precisa você inventar a roda, ela já existe. Basta que você faça essa roda girar. Dentro da formação, a gente tem 20 ferramentas onde você vai aprender em que momento utilizar cada uma para cada cenário, para cada condição, onde o cliente não consegue se controlar diante da comida, onde a compulsão alimentar é mais forte que ele, onde a sensação de descontrole emocional faz com que ele coma compulsivamente. Para tudo isso, gente, tem solução. Solução comportamental, sem você precisar lançar mão de medicamentos. Soluções comportamentais, soluções em que você faz o seu cliente reorganizar a mentalidade dele, disparando a energia que ele precisa para resolver o problema. Porque não tenha dúvidas, estar acima do peso para ele é uma dor intensa. E se ele chegou na sua frente, ele está pedindo ajuda, ele está pedindo, pelo amor de Deus, me ajude a me libertar disso, você tem
nesse momento, a oportunidade de impactá-lo de modo positivo para que os resultados apareçam. Vocês estão entendendo isso, gente? Coloca aqui nos comentários sim ou não, para eu saber se a gente está alinhado aí na comunicação. É importante que a gente tenha esse olhar, é importante que a gente se permita trazer esse cenário para o cliente, porque se você deixar, né, querendo que as coisas aconteçam como era antigamente, onde você mandava ele para academia, onde você mandava ele dar uma volta, né, caminhar, onde você mandava ele... Gente, essa fase é uma fase importante? Mas não é a primeira forma com que você deve abordar o seu cliente. Se você ainda está no cenário que você está prescrevendo dietas, passando o remedinho, tá errado. Tá errado porque isso ele vai fazer pelos primeiros 5, 7, 10 dias e depois. Como é que ele vai conseguir se manter nessa condição? Ele desiste, gente. Se fosse diferente, a gente não estaria aí, né, num número onde a obesidade no Brasil vem crescendo cada vez mais. Então, eu quero que você reflita sobre isso. E essa é uma condição muito proposital para a gente pensar agora no final de semana, porque a maioria dos seus clientes estão por aí querendo colocar o pé na jaca com a desculpa de que é final de semana, de que é feriado e que na quarta ou quinta-feira eles voltam para a dieta. E quem não faz dieta para emagrecer, consegue mesmo diante dos feriados, dos finais de semana, consegue ter o olhar voltado para si. E não tem nada mais gratificante que você receber uma mensagem, uma ligação do seu cliente te dizendo o quanto você foi importante na vida para ele, o quanto você despertou ele, né, de todo um resgate aí que por muito tempo ele tinha esquecido, por muito tempo ele se anulou. Então, eu quero que você pegue essa informação de hoje, eu quero que você absorva isso de modo realmente expressivo, se isso tudo fizer sentido para você, e você vai ficar com uma tarefa de final de semana. Quero que você repense, quero que você avalie do jeito que você está, a forma com que você está se posicionando diante do seu cliente. É um cenário que te deixa favorável? Você está satisfeita com tudo isso? Você, profissional, que trabalha com emagrecimento, consegue hoje ter um olhar de gratidão do seu cliente pelo seu trabalho? Porque se isso não estiver acontecendo, eu te convido a reavaliar a sua estratégia. Talvez você ainda esteja querendo impor algo na vida dele. E ninguém, gente, ninguém gosta de ser obrigado a nada. A vontade tem que vir de dentro e é você que tem que decidir a hora de virar o jogo. Você, profissional, vai fazer isso para o seu cliente, aplicando as ferramentas certas e fazendo as perguntas poderosas para que ele dê conta de se reorganizar. Estão entendendo? Eu deixo aqui essa reflexão. Desejo um final de semana de muito descanso, renovação, restauração e produtividade para quem vai produzir. Eu amanhã, graças a Deus, agenda lotadíssima. Estou dando um pulinho na minha cidade natal, vou fazer vários atendimentos presenciais e com a certeza no coração de que eu estou cumprindo com a minha missão. Eu desejo de verdade que um dia você tenha essa mesma experiência. Forte abraço e eu vejo você na segunda-feira, às 13h15, na nossa live Pílulas do Conhecimento. Forte abraço, tchau, tchau!